sobre primeiros socorros básicos. O que que é? Primeiros socorros é aquele primeiro atendimento que se dá à vítima que sofreu um acidente, ou em casa, ou sofreu um acidente de carro, de moto, ou até mesmo caiu de um telhado. Então, eu posso chegar imediatamente no local e abordar a vítima? Não, não posso fazer isso. Primeiro, eu tenho que saber se o local onde eu estou é seguro, né? Vamos supor, se for um acidente de carro, eu tenho que tomar muito cuidado. Eu tenho que primeiro sinalizar o local, porque ali pode ocorrer uma explosão. Todo cuidado, né? Tenho que tomar todo o cuidado para não arriscar nem a minha vida, nem a vida do paciente. Vou falar para vocês agora um pouquinho sobre hemorragias. Existem dois tipos de hemorragia: a hemorragia interna e a hemorragia externa. Primeiro, o que é uma hemorragia? Hemorragia é uma perda excessiva de sangue que acontece com o rompimento de uma artéria ou de uma veia. Quando o rompimento de uma artéria, o sangue, ele é um vermelho bem vivo e ele sai com jatos bem fortes e bem rápido. Agora, quando é uma veia, o rompimento de uma veia, o sangue é um vermelho escuro e ele sai bem lentamente. É muito complicado, sabe? Quando acontece uma hemorragia interna. Esse ferimento, ele se dá por dentro, né? Quando acontece em um acidente, né? Com arma, ou até mesmo acidente de carro, de moto. E a gente não consegue ver onde que está a hemorragia. Então, o que que nós devemos fazer antes da chegada do socorro? Nós devemos manter a pessoa calma, afrouxar a roupa da pessoa, deitar a pessoa de lado, não dar líquido para a pessoa. Tenho que verificar também se a pessoa está respirando, né? E outra coisa, eu tenho que aquecer, pegar cobertores, o que eu tiver na minha frente, eu tenho que aquecer o paciente até a chegada do socorro. A hemorragia, quando ela é externa, por fora, o sangramento é visível, você consegue ver, né? Aí fica mais fácil de você cuidar. O que você tem que fazer? Você pega uns pano ou uma gaze, uma toalha, o que tiver ao seu alcance para poder estancar o sangue. Você faça pequena pressão, né, sobre o ferimento. É bom você não retirar o pano depois que você colocar. Se ele estiver bem úmido, você vai colocando um em cima do outro, não pode tirar. E recomenda-se também colocar, se for a perna ou o braço, colocar um pouco mais elevado para diminuir a saída do sangue. E chamar emergência, né? Chamar o médico o mais rápido possível. E se o ferimento for na cabeça, né? A pessoa caiu, bateu e teve um corte bem profundo, aí você vai estancar o sangue também, né? Chamar o socorro imediatamente, né? Você não pode deixar a pessoa dormir, ela não pode dormir até o socorro chegar. Nós vamos falar um pouquinho agora também sobre queimaduras. Existe 3 tipos. Existe primeiro grau, segundo grau, terceiro grau.
Queimadura de primeiro grau é aquele tipo de queimadura que quando você vai à praia, você fica com a sua pele, principalmente no primeiro dia, né? Você fica com a pele bem castigada, bem vermelha. E na hora que chega em casa, aí dá aquela ardência, aquela dor. Essa é a queimadura de primeiro grau. O que que você tem que fazer? É bom você, né, tomar um banho, né, um banho frio, com água bem fria. Ficar debaixo do chuveiro pelo menos uns 15 minutos. A maioria das pessoas falam, né, quando a gente queima, que é bom passar manteiga, pasta de dente, gelo, que alivia. Recomenda-se simplesmente água fria, não passar nada disso. Queimadura de segundo grau, ela dói um pouco mais, porque é um pouquinho mais doloroso. A pele fica bem vermelha, com bolhas, né? Fica cheio de bolhas. Principalmente, não sei se algum de vocês já queimaram, quando a gente queima numa panela, uma panela bem quente, a gente encosta, principalmente o braço. Encosta o braço ali e de repente aparece aquela bolha. Isso é queimadura de segundo grau. Então, o que que você tem que fazer também? Você tem que resfriar com água fria. E pode se cobrir, né, com uma gazinha, molhar a gazinha na água fria e colocar sobre as bolhas, sobre a pele que está bem vermelha. A queimadura de terceiro grau, ela atinge todas as camadas da pele. E a maioria das vezes, a pessoa tem que ser até internada. Tem que procurar um médico mesmo, né? Tem que ser internada, porque a queimadura é muito profunda. Se dá como? Com fogo, quando a pessoa se queima com fogo, ou até mesmo com um choque elétrico. A pessoa toma um choque, uma descarga elétrica. Isso causa a queimadura de terceiro grau. E geralmente, em algumas pessoas, se a roupa estiver grudada na pele, não é bom você tirar a roupa, né? Porque se você for tirar a roupa, a pele vai sair junto. Então, isso aí que tem que fazer são os médicos, não somos nós. O que que eu devo fazer para evitar um acidente na minha própria casa? Sempre que eu usar o gás, eu devo desligar. Se na minha casa tem criança, eu tenho que evitar que eles brinquem com fósforo, com isqueiro, com vela, para que eles não venham se queimar. Quais são os principais básicos de segurança na eletricidade na minha própria casa? Eu tenho que manter os fios em um bom estado. Eu não posso, em uma tomada onde está ligada, vamos supor, a televisão, ali ter vários aparelhos ligados ao mesmo tempo. Isso é muito perigoso de dar um corto. É melhor evitar. Qual é o procedimento também adequado se uma pessoa estiver com a roupa em chamas, estiver se queimando? O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar um cobertor, de preferência um cobertor úmido, né? Para cobrir
a pessoa, não é aconselhável que a pessoa se role no chão, porque quanto mais ela se rola, o fogo se espalha mais ainda. Isso não é recomendável. Eu vou estar passando para vocês um vídeo explicando melhor o que nós devemos fazer quando uma pessoa está engasgada. Eu acho que com o vídeo vocês vão entender melhor, tá bom? O que fazer quando você ou alguém estiver se engasgando? Preste bem atenção em tudo o que vamos demonstrar para que você saiba exatamente o que fazer nestes casos de emergência. E você vai querer compartilhar essas dicas com seus amigos, para que eles saibam o que fazer caso você esteja em apuros. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ligar as notificações para se manter sempre atualizado. Número 1. Avalie a situação. Primeiramente, determine se a obstrução das vias aéreas é total ou parcial. Isso vai ajudar você a determinar o que deve fazer para ajudar. Se a pessoa que estiver sofrendo com falta de ar ainda conseguir falar, tossir ou chorar, significa que a obstrução é parcial. A pessoa ainda consegue respirar, mas pode estar ficando pálida, pois a respiração está obviamente limitada. Quando a obstrução da via aérea for completa, a pessoa não vai conseguir responder às suas perguntas, nem tossir ou respirar. A vítima também vai, muito provavelmente, agarrar a sua própria garganta, e as suas unhas e lábios podem ficar azuis. Isso tudo é causado pela falta total de oxigênio. Número 2. Encoraje a pessoa a tossir. A coisa certa a ser feita. Se o bloqueio é parcial, diga para a pessoa tossir. Tossir é a maneira mais eficaz para limpar as vias aéreas e empurrar um pedaço de comida para fora da traqueia. A melhor coisa a se fazer nessa situação é acalmar a pessoa. Auxilie dizendo que tudo vai ficar bem e encoraje-a a tossir. A coisa errada a ser feita. Quando alguém está se engasgando, tentar suprimir a tosse, deixar as costas retas e respirar pelo nariz. Isso é a pior coisa que você pode fazer nessa situação. Beber alguma coisa também não é uma boa ideia. Dê um copo de água à vítima após a garganta estar livre. Número 3. Se a pessoa não consegue tossir, bata nas costas dela. Certo, se a pessoa não consegue tossir, a primeira coisa que deve ser feita é ficar atrás dela e curvá-la para a frente. Você pode usar o seu joelho ou o encosto de uma cadeira para apoio. Dê 5 golpes fortes entre as omoplatas, utilizando a parte inferior da palma da mão. Faça questão de direcionar estes golpes para cima, em direção à boca da vítima, ao invés de fazer golpes horizontais. Faça uma pausa após cada golpe e confira se funcionou. Isso deve ajudar a pessoa a se livrar do objeto que está obstruindo a via aérea. Errado. Nunca golpeie uma pessoa que está ereta e jamais use os seus punhos. Isso somente vai fazer com que o pedaço de comida entre ainda mais fundo e bloqueie a via aérea ainda mais. Se a pessoa começar a tossir, pare de golpear as costas dela. Número 4. Se a pessoa não consegue respirar, faça a manobra de Heimlich. A proposta da manobra de Heimlich é empurrar para fora o ar nos pulmões que não está sendo utilizado para a respiração. Isso remove o objeto estranho de maneira eficaz. Certo, fique de pé atrás da vítima e coloque os seus braços ao redor do tronco dela. Faça um punho com uma mão e coloque-o sobre o estômago da pessoa, entre o umbigo e as costelas inferiores. Então agarre o seu punho com a outra mão. Agora rapidamente puxe o seu punho para cima, em direção ao diafragma da vítima diversas vezes. Siga fazendo isso até que a via aérea tenha sido limpa. Errado! Não bata nas costas da vítima, isso só vai piorar a situação. E faça questão de que os seus braços não estejam ao redor das costelas da pessoa. Caso contrário, você pode acabar quebrando-as. Os seus braços devem passar por baixo das costelas. Número 5. Ajudando uma pessoa inconsciente. Certo. Se a vítima desmaiou, deite-a de costas. Sente sob o quadril da pessoa e fique de frente para ela.
Coloque uma das suas mãos sobre a outra e coloque a base da sua palma entre o umbigo e as costelas inferiores. De maneira vigorosa, empurre o abdômen em direção ao diafragma. Repita isso diversas vezes até que a via aérea seja liberada. Se a pessoa não começar a respirar assim que o objeto for removido, é hora de fazer uma RCP. Errado. Não mantenha a vítima de pé. Também é uma péssima ideia começar a RCP antes de remover o objeto que está bloqueando a traqueia. Número 6. Ajudando a si mesmo. Se você está se engasgando e começa a sufocar, mas não tem ninguém por perto para ajudá-lo, você pode salvar a sua própria vida. Certo. Comece a tossir, e se isso não ajudar, faça a manobra de Heimlich em si mesmo. Para fazer isso, faça um punho e golpeie a si mesmo na região entre o seu umbigo e costelas inferiores. Mova o seu punho para cima e para baixo em movimentos em formato de J. Se isso não ajudar também, curve-se sob uma cadeira, canto da mesa ou qualquer outro objeto sólido no nível da sua cintura e se empurre contra ele o mais forte que puder, mantendo seus braços esticados na sua frente. Faça isso até que o objeto seja expelido. Errado. Por mais impossível que possa parecer, não entre em pânico. Quanto mais você entra em pânico, mais ar entra pela sua boca. E ar entrando pela boca só vai ajudar a empurrar o pedaço de comida mais profundamente. Não fique de pé, reto, e não golpeie a si mesmo no peito e nem nas costas. Número 7. Ajudando uma mulher grávida ou pessoas obesas. Para ajudar pessoas que têm uma barriga maior que a média, como mulheres grávidas ou indivíduos com sobrepeso, você tem que alterar um pouco a manobra de Heimlich. Coloque as suas mãos o mais próximo que conseguir do abdômen, mais alto do que você normalmente faria. As suas mãos devem estar em cima das costelas inferiores da vítima. Você não vai conseguir fazer um movimento regular para cima, então pressione fortemente o peito com impulsos rápidos. Repita este procedimento até que a pessoa pare de sufocar, mas não continue se ela ficar inconsciente. Número 8. Salvando um bebê. Se a vítima tiver menos de 1 ano, deite-a de cabeça para baixo no seu antebraço. Faça questão de que a cabeça e o pescoço fiquem abaixo do tronco e apoie o queixo com a sua mão. Faça 5 golpes rápidos entre as omoplatas do bebê com a parte inferior da palma da sua mão. Se isso não ajudar a remover o objeto, deite o bebê de costas. Use a sua mão para apoiar a cabeça e o pescoço, os quais novamente devem estar abaixo do tronco. Use 2 dedos para fazer 5 empurrões rápidos no externo da criança. Se o bebê começar a tossir, pare e deixe tossir o objeto para fora. Número 9. Salvando uma criança. Se a vítima é uma criança com mais de 1 ano, você deve seguir regras diferentes para salvá-la. Fique atrás dela, ou, caso ela seja muito pequena, fique de joelhos. Coloque os seus braços ao redor da cintura dela. Faça um punho com uma mão e coloque-o entre o umbigo e costelas inferiores com o seu dedão para dentro. Agarre o punho com a outra mão. Mova seus cotovelos para os lados e pressione o estômago da criança com empurrões rápidos para dentro e para cima. Número 10. Salvando uma criança inconsciente. Se o bebê ou criança estiver inconsciente, tente deitá-lo de costas. Incline a cabeça para trás, levantando o queixo para cima. Agora, se você enxergar o objeto que está trancando a via aérea, remova-o com seus dedos. Se você conseguir remover o objeto, cubra a boca e o nariz da criança com a sua boca e force o ar para o pulmão dela. Sinta se o tórax começou a se mexer e escute a respiração. Se a criança ainda não estiver respirando ou se você não conseguiu remover o objeto, comece a fazer compressões no peito. Lembre-se, para crianças pequenas você deve utilizar apenas 2 dedos sobre o externo. Comece a fazer ciclos de 5 compressões e 1 respiração. Ligue para o 192 se você ainda não o fez e continue fazendo RCP até eles chegarem. Número 11. Salvando um cachorro. Para ajudar um cachorro em apuros, primeiro certifique-se de que ele realmente está engasgado e não está sofrendo de tosse do canil ou doença do coração. Se o cachorro estiver incapaz de engolir, babando excessivamente, tossindo com força e agindo de maneira agitada, claramente significa que o animal está se engasgando. Se ele ainda está respirando bem, mas é evidente que possui uma obstrução nas vias aéreas, dê um tempo para que ele tente expelir o objeto.
Se isso não ajudar, abra a boca do cachorro com uma mão na mandíbula superior e outra na mandíbula inferior. Para evitar lesões sérias em si mesmo, cubra os dentes do cachorro com os lábios dele enquanto você segura as mandíbulas. Pegue uma lanterna e tente enxergar o mais fundo que conseguir na garganta do cachorro. Se você vir alguma coisa bloqueando as vias aéreas dele, cuidadosamente remova o objeto com uma pinça. Se isso não funcionar, tente golpear as costas dele. O mesmo tipo de golpes entre as omoplatas com a parte inferior da palma da mão funciona tanto para humanos quanto para cachorros. Cerca de 4 ou 5 golpes devem ser suficientes. Se nada funcionar, faça a manobra de Heimlich. Segure o cachorro ao redor da cintura com a cabeça dele virada para baixo. Faça um punho com uma mão, coloque-o abaixo da caixa torácica do cão, agarre o punho com a sua outra mão. Se o animal for de pequeno ou médio porte, utilize 2 dedos ao invés do pulso. Repita grupos de 3 a 5 empurrões para dentro e para cima. Tenha cuidado para não quebrar as costelas do cachorro. Leve-o a um veterinário para conferir a saúde dele assim que você tiver conseguido remover o objeto. Você já ajudou alguém que estava se engasgando? Foi difícil? Compartilhe a sua história com a gente nos comentários abaixo. Curta este vídeo, envie-o para os seus amigos e ajude todo mundo a se informar. Inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma de nossas novidades. Continue com a gente no lado incrível da vida. Qual que é a diferença de uma desidratação e uma insolação? A desidratação é uma falta de água no corpo. O que nós temos que fazer quando isso acontecer? Deixar a pessoa no local arejado e dar água para essa pessoa aos poucos e procurar saber há quanto tempo que ela estava sem tomar água, porque eu não posso chegar e dar água para ela em grande quantidade, porque em vez de melhorar, eu posso prejudicar mais ainda sua saúde. E a insolação. Como que acontece uma insolação? É quando uma pessoa fica muito tempo no sol, né? E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar a pessoa num local arejado, deixar a pessoa em repouso, né? Afrouxar as roupas da pessoa e dar água em pequenas quantidades. Gente, por hoje é só. Eu espero que eu tenha passado alguma coisa para vocês. E qualquer dúvida, estou aqui. Só me chamar, tá bom? Beijos para você. Boa noite.